O Monte do Templo, um local de adoração, de sacrifício e de profecia. O Monte do Templo, ou Monte Moriá, mencionado em diversas passagens bíblicas, incluindo 2 Crônicas 3:1, que diz: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, no lugar que Davi havia preparado no eirado de Ornã, o Jebuseu. O versículo nos informa alguns detalhes importantes. Primeiro, o Templo de Salomão foi construído no Monte Moriá, o mesmo local onde, segundo o relato bíblico, Abraão quase sacrificou seu filho Isaque, Gênesis 22, um ato que simbolizou a obediência incondicional de Abraão a Deus, e o grande sacrifício de Deus em preparar um cordeiro no lugar de Isaque, representando a obra da salvação futura por meio do Messias. Segundo, o versículo nos diz que o local já havia sido preparado por Davi, provavelmente com as demarcações do terreno e a limpeza do local. E também encontramos a menção a Ornã, o Jebuseu, que era o dono do terreno, possivelmente um remanescente dos Jebuseus, o povo nativo de Judá. O Monte do Templo é o local onde, segundo a tradição judaica, o Templo de Salomão foi construído, que mais tarde foi destruído e reconstruído por Zorobabel após o exílio babilônico e posteriormente ampliado e restaurado por Herodes o Grande no 1º século. Este é o monte que abriga o local do templo e onde os judeus acreditam que a Shekinah, ou presença de Deus, residia de forma especial. O Monte do Templo é central para a fé judaica, sendo considerado o lugar mais sagrado da terra, pois ali se encontrava a Arca da Aliança e o Santo dos Santos, onde Deus se manifestava de forma visível e poderosa. Em relação aos cristãos, Jesus frequentou o templo, tendo-o purificado, como descrito em Mateus 21:12-13, quando expulsou os vendedores de animais do templo. O Monte do Templo tem um papel crucial nos últimos dias, de acordo com diversas tradições proféticas. Para muitos, o templo será reconstruído como parte do cumprimento das profecias messiânicas, onde o Messias reinará em Jerusalém. Em relação a Jesus, o Monte do Templo tem um significado particular. Em Mateus 24:1-2, Jesus fala sobre a destruição do templo em Jerusalém, profetizando sua destruição, o que de fato ocorreu em 70 d.C., quando os romanos, sob o comando de Tito, destruíram o segundo templo. E em João 2:19, Jesus faz uma referência ao templo dizendo: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Alguns entendem esta declaração como uma alusão ao seu próprio corpo, visto que, após a ressurreição, ele se tornou a nova morada de Deus entre os homens. No Novo Testamento, o Monte do Templo é mencionado em relação à destruição iminente do templo, mas também como um símbolo da nova morada de Deus entre os homens, que é Jesus. Atualmente, o Monte do Templo está no coração da cidade velha de Jerusalém, onde se ergem o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, sendo um local de grande importância religiosa para os muçulmanos. Para os judeus, este é o local onde o templo será restaurado no futuro, de acordo com algumas tradições. Em suma, o Monte do Templo representa um local de adoração, sacrifício e profecia, sendo um dos lugares mais sagrados para judeus e cristãos. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua família e te abençoe em seus estudos.